E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês como foi a instalação dessas placas de gesso 3D. Fomos até Pirinópolis, Goiás, para fazer a instalação das placas de gesso 3D em um estúdio musical que ainda está em construção, por isso não vai receber o acabamento final neste vídeo. Essa é a parede que nós vamos fazer a instalação e este é o modelo das placas que o cliente escolheu. O primeiro passo foi raspar a parede e remover o máximo de tinta para garantir a aderência do gesso cola na própria parede. Para a preparação do gesso cola, vou precisar de um pote com água e vou despejando o gesso cola até chegar na consistência ideal, nem muito líquida, nem pastosa demais. É importante mexer bastante para desfazer as pedrinhas da massa. Na hora de aplicar na placa, eu coloquei 4 pontos e não coloquei no meio, para que a massa possa se espalhar por igual na placa, na hora da aplicação. A instalação foi feita sempre de cima para baixo. E em poucos segundos o gesso cola já adere a placa à parede. Um detalhe aqui para o espaçamento que eu deixei entre as placas e entre a placa e a parede. Agora uma dica extremamente importante. Depois que você fizer a primeira aplicação da primeira placa, você coloca um preguinho com barbante como este aqui para saber o alinhamento das próximas placas. Assim você garante que mesmo que a parede esteja com algum defeito, a aplicação vai ser uniforme. O detalhe da aplicação mais uma vez por outro ângulo para vocês. E está aí, em poucos segundos a placa já está fixa. Mais uma aplicação. É isso aí. Agora é hora de fazer o acabamento ao redor da janela. Para isso eu peguei uma placa nova, coloquei na posição certinha e com uma lâmina de cegueta eu fiz a marcação na parte de baixo e na lateral da placa. Veja, marquei mais forte um pouco os dois pontos e agora vou usar um esquadro para fechar os pontos e formar o retângulo que eu vou recortar. É importante você aumentar um pouco o espaço, não deixar exatamente na marca que você fez. Assim você garante a movimentação da placa. Um cuidado especial para cortar o gesso, porque ele é muito frágil. Se eu fizer alguma força, você pode quebrar a placa e vai dar mais trabalho na hora de colar. Com os dois pontos se encontrando, basta levantar a placa que o retângulo se solta. E agora vamos ver como ficou na parede. Perfeito. O alinhamento
com o espaçamento para a instalação. Um detalhe da instalação aqui embaixo também da janela, uma peça menor. E assim a gente finaliza a instalação de todas as placas na parede. E damos início então ao processo de acabamento. Peguei um plástico rígido, um saco plástico, fiz um pequeno corte em uma das pontas, por onde vai sair a massa corrida. Com uma colher eu coloquei a massa bem próximo do buraco para aproveitar o material. Fiz uma pequena pressão e pronto. Aplicando de baixo para cima, que é o modo que eu encontrei mais facilidade. E depois com o dedo tirando os excessos. E claro, aproveitando as sobras para tampar o restante dos buraquinhos. Apliquei numa parte ainda maior e vim tirando o excesso com a mão. E com uma esponja úmida, pode ser uma bucha também, vou removendo o excesso de massa para facilitar o acabamento. Mais um detalhe para vocês nessa parte da limpeza. Veja, não é para ficar perfeito, mas para remover o máximo do excesso. Vocês podem notar que as placas têm cores diferentes, tá? É porque elas ainda não tinham secado completamente. Aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. E aí está a finalização do acabamento com a massa corrida. Então, fiquei devendo para vocês a explicação de como faz o recorte para tomada nas placas de gesso. Vou explicar para vocês aqui, porque nesse projeto eu não utilizei, porque na parede não tinha tomada. Mas eu peguei uma tomada aqui e vou mostrar para vocês como seria essa etapa. Tenho aqui essa tomada, tá? O que eu fiz? Eu afrouxei um pouco os parafusos para que eles fiquem mais alto do que a tomadinha em si. E aí, com a placa, suponhamos que eu tenha chegado com as placas até aqui, por exemplo, tá? De cima para baixo a instalação, chegou a placa aqui, hora de fazer o recorte. Aí o que eu faço? Pego uma placa, tá? Sem marcação nenhuma, coloco na posição que eu quero, é aqui, pronto. Faço um pequeno movimento em cruz, ó, e pronto. O que eu vou ter aqui? As duas marcas de onde ficam os parafusos. Beleza. Com os parafusos aqui, vou baixar um pouquinho para vocês aqui. Com os parafusos aqui, ó, os buracos, tem aqui o espelho da tomada, tá? Então o que eu vou fazer? Vou marcar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. O importante é que seja do mesmo tamanho, tá? Uma medida, a mesma medida, e um pouco para cima. Já explico por que tem que ser a mesma medida. Pro outro lado a mesma coisa. Aqui. E aqui. Conseguem ver? E aqui que eu vou fazer? Vou pegar o espelho, vou colocar ela aqui e ó, centralizar ele. Ó, pronto. O que eu tenho? Exatamente o tamanho do espelho para fazer a marcação dele aqui, ó. Faço o desenho do espelho.
Esse é o espelho. Qual é o meu conselho? Agora é hora de fazer um furinho, pegar uma cegueta e recortar a placa. Qual é o meu conselho aqui? Não faça o corte exatamente aqui. Faça o corte sempre sobrando um pouquinho mais. Por quê? Porque você não corre o risco de, se o espelho estiver torto ou alguma coisa assim, você não tem que vir aqui retrabalhar. Então você já faz o recorte um pouquinho maior do que o tamanho do espelho. Ó, faz o recorte um pouquinho maior e aí você garante que a placa vai entrar aqui perfeitamente na hora da instalação. Tá ok? Obrigado por assistir os nossos vídeos e até a próxima.